Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no Palavra de Fé Salvos pela Graça, nesse segundo vídeo teológico acerca dos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Lembrando que o evangelho de Cristo, escrito por Marcos, já se encontra disponível no Palavra de Fé. E hoje nós vamos falar do evangelho escrito por Mateus. Outro sim, só quero frisar que além das escrituras sagradas, eu usei 3 obras: a Espiral Hermenêutica de Grant Osborne, a Teologia do Novo Testamento de George Lett e a Teologia do Novo Testamento de Frank Tillman. Portanto, assim que assistir a este vídeo, deixe o like, compartilhe nas redes sociais e caso você não seja inscrito, se inscreva no Palavra de Fé. Falarei inicialmente uma parte introdutória pequena do autor e trarei 3 características importantes acerca do evangelho escrito por Mateus. Acerca do autor, eu quero frisar o que Lucas destacou no evangelho que escreveu no capítulo 5, versos 27 a 32. Por qual motivo? Por causa da função, por causa do trabalho de Mateus. Mateus era cobrador de impostos. Naquele momento, toda a Judéia estava sob o controle do governo romano. Logo, os judeus, eles tributavam, eles pagavam impostos para o governo romano. E Mateus, ele tinha esta responsabilidade. Embora Mateus, ele fosse um judeu, ele pegava os impostos dos próprios judeus e entregava ao governo romano. Diante disso, ele não era muito querido. E neste momento, Jesus vocaciona, Jesus chama Mateus. E isto causou uma certa murmuração por parte dos fariseus. Mas a ideia de Jesus era revelar o reino de Deus aos publicanos, às pessoas marginalizadas para aquela sociedade religiosa no momento. Logo, Mateus deixa de ser o cobrador de impostos para se tornar o apóstolo Mateus, escritor deste livro. Segundo a tradição, ele escreveu o evangelho por volta do ano 70 depois de Cristo, posteriormente ao evangelho de Cristo escrito por Marcos. E Mateus teve por base uma suposta fonte que, bem como também o evangelho de Marcos. Partindo deste princípio que Mateus teve o evangelho de Marcos como base, quero trazer 3 características importantes. Primeiro, não há livro no Novo Testamento que seja tão judaico como o evangelho escrito por Mateus. Por quais motivos? Primeiro, pela semelhança no início. Mateus inicia o evangelho falando da genealogia de Jesus e destaca que ele era o filho de Abraão, bem como o filho de Davi, muito semelhante a Marcos. Mateus quer destacar aos destinatários, aos judeus convertidos, que Jesus ele veio da linhagem prometida pelos antigos profetas, que ele é da descendência de Abraão e que ele é da descendência de Davi. E esse Jesus, o Jesus de Nazaré, era o prometido pelos profetas do Antigo Testamento. E se falando do Antigo Testamento, só no Evangelho de Mateus há 60 citações deste testamento. Não há nenhum outro livro do Novo Testamento que há tantas citações como o Evangelho escrito por Mateus. Mateus queria comprovar que Jesus não é somente da linhagem de Abraão, bem como também de Davi, mas queria também comprovar que Jesus ele cumpria todos os requisitos do Antigo Testamento. E se falando deste cumprimento, Mateus ele inicia falando posteriormente o Sermão da Montanha, a pregação mais linda de todos os tempos. E isto é muito interessante, porque semelhantemente a Moisés, que dá instruções aos judeus, Jesus também dá instruções ao povo judeu. Mateus faz um paralelo muito interessante acerca do novo Moisés, do Moisés prometido conforme Deuteronômio, capítulo 18, verso 18, do profeta prometido. Olha a ideia de Mateus: Jesus, descendente de Abraão, descendente de Davi, um profeta maior do que Moisés. E neste Sermão da Montanha, Jesus ele mostra a autoridade que ele tem, porque ele traz ideias maravilhosas acerca do cumprimento do Antigo Testamento. Essa é uma ideia fantástica. Frank Tillman, ele traz na teologia do Novo Testamento, a qual ele escreve, que Jesus não veio mostrar apenas que cumpria o Antigo Testamento, mas ele veio cumprir em todo o sentido o Antigo Testamento. De que forma, pastor Robson? No capítulo 5, no verso 28,
Jesus fala acerca do adultério e que o adultério no Antigo Testamento, os adúlteros, homem e mulher, deveriam ser apedrejados. Mas Jesus, ele cumprimenta, ele termina, ele finaliza, trazendo o pecado latente, o pecado em potência. Jesus diz dessa forma, abre aspas, quem desejar, quem querer a mulher do próximo, já comete adultério, fecha aspas. Jesus, portanto, não veio apenas cumprir o Antigo Testamento como pessoa da linhagem de Abraão, na linhagem de Davi, o homem prometido pelos profetas, mas também cumprir todo o Antigo Testamento. Veio mostrar, veio nos revelar os pecados latentes, os pecados que somente aquela pessoa e Deus sabe, que somente a sua consciência pode detectar. Esta é uma das características mais importantes do Evangelho escrito por Mateus, o seu cumprimento como pessoa e na lei, no ensino, na complementação da nova aliança. A segunda característica importante é acerca do cumprimento que Mateus faz em relação ao Evangelho de Marcos. Como a tradição afirma que ele tem o Evangelho de Marcos como base, ele acrescenta algumas ideias. Essas ideias não são paradoxais, essas ideias não são conflitantes, essas ideias são apenas ideias complementares. Um bom exemplo disto é a parábola do semeador, escrito por Marcos no capítulo 4 e escrito por Mateus no capítulo 13. Há uma palavra muito importante que Mateus ele introduz na ideia, que não há no Evangelho escrito por Marcos, acerca da dureza do coração. Quando Marcos ele escreve o Evangelho, ele não deixa claro, explícito, a dureza do coração dos judeus, semelhante ao povo que estava com Isaías. Já Mateus deixa isso de forma mais clara, mais latente. No capítulo 13, versos 15, Mateus deixa isso muito claro, muito latente, que aquela geração que Jesus pregou o Evangelho era uma geração tão dura, tinha um coração tão duro como a geração de Isaías. É por isso que o Evangelho de Mateus é o Evangelho maior. Ele tem uma complementação maior que o Evangelho de Marcos. É a segunda característica muito importante. Ele não é conflitante, ele apenas acrescenta ideias que Marcos acabou deixando de lado, porque Marcos ele não esteve próximo a Jesus, mas ele acabou compilando conforme as pregações e alguns ensinos de Pedro em Roma. E a terceira característica importante que Mateus ele deixou ao seu destinatário, é importante para nós, é o que está escrito no capítulo 26, verso 28, acerca da substituição penal, a mesma ideia de Marcos. Vou ler. Porque este é meu sangue que confirma a aliança, e ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. A ideia de Mateus é uma ideia muito semelhante à ideia de Marcos, entretanto, é uma ideia mais completa. Mateus ele deixa muito clara a substituição penal, que Deus se encarnou na pessoa de Cristo para se entregar, e através da morte dele, nós tivéssemos vidas. Estas são as três características do Evangelho de Mateus, que morreu por volta do ano 74 depois de Cristo. Que Jesus, ele cumpriu a lei, não apenas numa descendência abrâmica, não apenas uma descendência davídica, que ele era o rei dos judeus, não, mas que ele completou a lei, mostrando os pecados latentes. Bem como também que não há um outro livro como em Mateus, que há tantas citações do Antigo Testamento. 60 citações há no Evangelho escrito por Mateus, bem como também esta ideia de complementação acerca da substituição penal. Este é o Evangelho escrito por Mateus, é o segundo Evangelho que fala desta importante caminhada do Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe seu comentário. Começou a chover forte aqui agora em Guarulhos, estamos numa semana de chuva. Foi um pouco difícil para gravar porque caía a energia, mas não deixe de deixar o seu comentário. Muito obrigado por ficar conosco até o final deste vídeo. Não deixe de dar o like, compartilhe nas redes sociais e aguarde o terceiro Evangelho escrito por Lucas. Deus abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo.